Olá, torcedor vascaíno, tudo bem? Esta é a primeira edição do Vasco Notícias desta segunda-feira. Vamos às notícias do Vasco de hoje. Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, o Vasco foi derrotado pelo Botafogo pelo placar de 1-0. O gol do Botafogo foi marcado pelo atacante Diego Souza. O Vasco continua na última colocação da tabela, com apenas 3 pontos em 7 partidas. O técnico Vanderlei Luxemburgo disse após a partida que o Vasco evoluiu. Eu estou há 3 jogos no Vasco da Gama, 3 semanas. Eu vi o seguinte, que nós evoluímos como equipe. Uma equipe que entra dentro do campo já tem uma consistência. E o melhor para o Vasco da Gama hoje é ter um pouco mais de consistência no meio, até você conseguir recuperar a autoestima, ganhar, e aí a coisa começa a funcionar, até porque eu não gosto muito disso. Eu gosto de um time jogar um pouco mais em cima do adversário. Mas no momento, eu acho que é o que tem de melhor. O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 8h30 da noite, contra o Internacional, em São Januário. O jogo deste domingo ficou marcado também pela estreia do jovem atacante Thales Magno. Thales entrou no começo do segundo tempo e foi boa opção ofensiva pelo lado direito. Com apenas 16 anos, Thales se tornou o mais jovem jogador a atuar pelo profissional do Vasco neste século. Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Vasco se reúne para analisar a instauração de sindicância, a fim de investigar possíveis irregularidades na gestão do presidente Alexandre Campelo. O presidente é acusado de não cumprir acordos judiciais com funcionários demitidos pelo clube, o que teria acarretado em prejuízo de cerca de 4 milhões de reais. Se instaurada, a sindicância pode resultar no afastamento do presidente Alexandre Campelo. O empresário Carlos Leite ameaça tirar seus jogadores do Vasco, caso o presidente Alexandre Campelo seja afastado. A informação foi apurada pelo jornalista Flávio Dias. Carlos Leite, atualmente no Vasco, tem 4 jogadores. São eles: o lateral direito Iago Pikachu, o lateral esquerdo Ramon e os volantes Felipe Bastos e Andrei. Após demitir Alexandre Faria no dia 5 de maio, o Vasco apresenta nesta segunda-feira o novo diretor executivo de futebol do clube, André Mazzuco. Mazzuco já trabalhou no Paysandu, Coritiba e seu último trabalho foi no Paraná Clube. A apresentação está marcada para as 11 da manhã no estádio de São Januário. Agora é hora de comentar as notícias. Antes, mandar o nosso salve para o Lázaro Andrade de Barra Mansa. Valeu, Lázaro. Começar falando do jogo. Para mim, um placar injusto, 1-0 para o Botafogo. O Vasco foi muito superior durante o primeiro tempo, meteu bola na trave. O Gatito teve que fazer uma defesa importante ali numa cabeçada do Marrone. Enfim, o Vasco foi bem mais intenso que o Botafogo, que pouco produziu no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco também começou melhor, mas acabou tomando gol numa infelicidade ali da zaga. O Felipe Bastos bobeou na marcação, Pikachu falhou ao tentar tirar a bola para trás, poderia ter colocado para a linha de fundo que o gol talvez não teria saído, mas o Pimpão acertou um belo cruzamento, um golaço do Diego Souza e foi só o que o Botafogo apresentou durante todo o jogo, a não ser no fim ali que o Vasco já tinha se lançado ao ataque, o Botafogo até teve um contra-ataque ou outro. A tabela não foi de todo ruim com a gente, vários times que estão disputando ali a parte de baixo da tabela com o Vasco também perderam. Avaí perdeu, CSA perdeu, Fluminense, Grêmio, enfim, a tabela não foi ruim com a gente, então com umas 2, 3 vitórias a gente sai logo dessa situação e houve uma pequena melhora. Sobre a estreia do Thales, achei muito promissor o jogador, insinuante ali pelo lado esquerdo. Pode ser a saída do Luxemburgo ali pelo lado esquerdo, Ian Sassi não vem jogando bem, Jairinho entrou alguns minutos, não conseguiu corresponder ainda, Valdívia não entregou nada ainda, então acho que pode ser a solução do Vasco, dar mais oportunidades ali para o Thales, que pode gerar bons frutos para o Vasco. Sobre a política, só alertar a todo mundo que com a saída do Campelo, eventual saída do Campelo, quem ganha força no Vasco de novo é o grupo do Eurico, né, do filho dele, de toda aquela turma que destruiu o Vasco aí nos últimos anos, volta a ter poder no Vasco, viu?
O problema é que é difícil defender o Campelo, né? Se fosse o Júlio Brandt, que foi eleito democraticamente pelos sócios, o presidente, e tivesse fazendo a mesma má gestão que o Campelo está fazendo, eu estaria defendendo aqui porque foi eleito democraticamente e não acho justo um golpe político, porque é uma manobra política principal. Enquanto essa briga política no Vasco acontece, o time agoniza, a instituição Vasco da Gama só perde com isso. Bom, sobre o Carlos Leite ameaçar tirar jogadores do Vasco, vamos analisar aqui. Ramon, tá machucado, nem jogando tá. Felipe Bastos, até agora não demonstrou muita coisa. Pikachu, só caindo de produção, jogo a jogo, desde o ano passado que não faz grandes apresentações. E Andrei, também agora tá tendo oportunidade e não tá conseguindo dar conta do recado, então não vai fazer falta nenhuma. Não sei se por conta de número faça falta, acho que não. A gente tem jogadores da base. O problema, pessoal, não é nem os jogadores. O problema é se o Carlos Leite começar a querer receber tudo que ele tem que receber, que o Vasco cumpra todos os acordos que tem que cumprir com ele, talvez de jogadores que já até deixaram o Vasco. E aí pode complicar ainda mais a situação financeira do time. É um buraco sem fim. Sobre o novo diretor executivo, o Mazuco, eu vou ser sincero, não acompanhei o trabalho dele no Paraná, nem no Curitiba, nem no Paysandu. Então não sei dizer nada sobre ele. O que eu sei dizer é que ele precisa de mostrar serviço urgente. Pausa para a Copa América tá aí, janela de transferência, Luxemburgo merece reforços, já mostrou uma evolução com o time com o mesmo elenco, aliás com o elenco menor, né, saiu o Maxi Lopes e outros jogadores aí que não fazem mais parte do plano do Lucha, mas fica claro que para mim o Lucha merece um reforço, de 2 a 3 reforços que cheguem para ser titulares. Então Mazuco, trabalha meu filho, trabalha. Se você gostou do nosso trabalho, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal. Mineiro Vascaíno para o Vasco Notícias. A gente volta em breve com mais uma edição. Até lá!